Obrigado, Espírito Santo. Amém, igreja? Aplaude Jesus, pode se assentar, amém? Glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer hoje aqui, amém? Estou com a expectativa também. Mas a gente vai descobrindo aqui, amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre em Efésios. Hoje a gente vai falar de um assunto, amém? De dons, amém? Fala assim, dons. Fala assim, dons. Amém? Hoje não é um dia para você pensar na coisa física, na coisa terrena, mas você olhar para o alto, amém? Glória a Deus, igreja. Hoje é um dia de você olhar para o alto, amém? Olhar que você é um corpo de Cristo nessa terra e que Deus confiou dons em você, amém? Você enxergar isso. Olha o que está escrito, Efésios. Deixa a tradução de vocês aqui, Efésios capítulo 4. Vamos para 1 Tessalonicenses? Abre lá na frente. 1 Tessalonicenses. O que eu falei para vocês? O que Deus vai fazer aqui eu também não sei. Mas eu estou disponível a ser guiado e conduzido por Ele. Amém? Alguns já estão calejados aí, amém? Outros ainda não. Quando eu falo assim, quando eu mudo o versículo, é porque o Espírito Santo está falando outra coisa aqui já. Amém? Amém? Eu creio que é o que Ele quer colocar no seu coração e no meu coração hoje. Ó, abre em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Quem ama os dons de Deus aqui, igreja? Ah, não. Quem ama os dons de Deus aqui, igreja? Glória a Deus, de verdade. Quem ama os dons de Deus aqui, igreja? O bom é que é como se eu tivesse com a bola quicando aqui hoje, amém? O apóstolo já vem calejando vocês, amém? Que você não pode se basear nisso, sim ou não? Se basear na palavra de Deus. Mas a mesma palavra de Deus nos ensina acerca dos dons, amém? Amém? Então hoje aqui eu creio que só vou dar um chute, amém? Porque a bola já está quicando aqui pra gente. Amém? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quem vem atrás de uma profecia aqui hoje? Tô brincando. Amém? Amém, igreja? Vocês estão presos, é? Hã? Hã? Quem vem atrás de uma profecia hoje? Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu não posso desprezar. Fala assim, igreja, eu não posso desprezar as profecias. Se você desprezar as profecias, você vai estar fazendo algo, você vai estar entristecendo o próprio Deus e também o Espírito Santo. Amém? Pastor, eu não posso desprezar, o que eu devo fazer? Amém? Eu só vou complementar aqui o que o apóstolo já vem ensinando para vocês. Amém? Tem uns membros lá da Egílio Vitoré lá. Se eu fosse ele, eu estou quase tapando os ouvidos deles, igreja. Porque lá a gente está começando bem do raso, amém? A gente está falando de fé, de algumas coisas bem básicas do evangelho ainda, amém? E hoje estão aqui para ouvir falar de dom. Amém? Quem intercede para mim? Estou brincando, igreja. Olha o que está escrito aí. 1 Tessalonicenses 5,19. Todos achou? Amém? Olha o que está escrito. Não extingais o que, igreja? Não o que? Extingais o Espírito. 20. Não desprezei o que, igreja? Não entendi. Não entendi? Não desprezei as profecias. 21. Examinai o que, igreja? Tudo. E retende o que? Ó, tem 3 direções aqui. Volta no 19, Thaís, pra gente. Não instigais, fala assim, não apagar. Fala assim, não apagar. O Espírito. Então o que eu e você tem que entender? Ó, presta atenção, tem pessoas sim que se moveram e usurparam de coisas dos dons espirituais de forma errada, sim ou não? Você já compreendeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, pessoas más intencionadas, más motivadas, olhando para propósito que não é isso, amém? Vocês compreenderam já isso, sim ou não? O apóstolo vem falando
constantemente. Mas agora eu quero voltar os seus olhos para pessoas que entenderam o propósito dos dons espirituais. Vocês estão compreendendo aqui, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Ó, tem o lado ruim. Fala assim, teve o lado ruim. Fala assim, mas tem um lado bom? Tem pessoa que usa o dom, que se move nos dons para um bom benefício da igreja. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Você vai ser um nessa noite. Igreja. Você vai ser um nessa noite. Você vai aprender a se mover em dons aqui para o benefício da igreja, do corpo de Cristo. Você está conseguindo compreender? Sim ou não? Olha o que está dizendo. Não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Quando é que eu e você começa a apagar o Espírito? Quando o Espírito Santo quer se mover através de você e você fica retendo ele, você fica abafando ele. Está compreendendo? Sim ou não? Você fica resistindo ele. Sim ou não? Eu costumo dar um exemplo assim, mulheres aí, um exemplo bem básico. O Espírito Santo, você está aqui na igreja, o Espírito Santo fala assim, ele não fala em uma voz, ele não grita, não é nada disso, mas você fica sentindo um impulso no seu coração. Um exemplo, vai ali e abraça tua irmã. Se você ficar abafando isso, você está resistindo o Espírito Santo. Está compreendendo? Os dons não é só para quem está aqui em cima, mas é para todo o corpo de Cristo. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Não extingais o Espírito. 20. Não desprezeis o que, igreja? Não despreze as profecias. Não desprezeis as profecias. Profecias ali, igreja, é dons do Espírito Santo. O que eu e você não pode fazer com os dons do Espírito Santo? Desprezar. Já se sentiu desprezado por alguém, sim ou não? Ou você já foi rejeitado, desprezado? Como que você fica? Sim ou não? Quando eu e você paralisa o mover do Espírito, a gente começa a fazer o que com ele? Desprezar ele. Pensa assim, o Espírito Santo está aqui agora, quem crê nisso? Ele está aqui agora. E ele não só trouxe a gente aqui somente para a gente ouvir palavras, amém? Isso é muito maravilhoso. A palavra é o fundamento, você já sabe disso, sim ou não? Mas a mesma palavra nos diz que o Espírito Santo está aqui para se mover no nosso meio. Ele está aqui agora, ele está sondando você, ele está olhando para mim. Você está conseguindo compreender, sim ou não? Sim ou não? Não desprezeis as profecias. Eu e você não pode desprezar o Espírito Santo. A ação dele, a operação dele. Obrigado, Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, igreja? Sim ou não? Eu não gosto e eu não costumo desprezar ele, amém? Eu creio que vocês também são assim, sim ou não? Sim ou não? Igreja, a gente aqui está em um ambiente propício para o Espírito Santo se mover. A gente está num ambiente propício para o Espírito Santo se mover e se manifestar. Mas se a gente se mover e se manifestar sem maturidade, é onde vai começar a acontecer as mesmas coisas. A gente vai olhar como se fosse coisa ruim, mas é coisa boa. Quando o Espírito Santo se move no nosso meio, é coisa boa, coisa maravilhosa. Sim ou não? Sim ou não? Eu sinto que nós estamos num ambiente profético aqui, igreja. Eu sinto isso ao meu espírito. Quando você está nesse ambiente, igreja, presta atenção nas sementes. As pessoas tendem a pensar que você vai já olhar para o fruto. Ana, certa vez, ela entrou no templo, sim ou não? E ela ficava clamando. Ela precisava de um filho. Quando ela saiu daquele ambiente, ela saiu como o quê, igreja? Ela saiu como o quê? Não entendi. Ana saiu como o quê, igreja? Ela saiu com o filho na mão? Aumenta aí, filho. Ela saiu com o filho na mão, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Ela saiu com o quê de Deus? Ela saiu como o quê de Deus, igreja? Uma palavra, uma profecia, uma semente. Quando você está debaixo desse ambiente, igreja, você tem que ficar atento à semente que Deus entrega para você. Porque aquela semente, quando acessar o seu coração, vai produzir o quê? O Samuel. Eu vejo que tem Samuel aqui. Eu sinto que tem Samuel aqui, igreja. Eu sinto pelo Espírito que tem Samuel aqui. Mas você não precisa olhar para o Samuel. Olha para a palavra. Olha para a semente que você vai receber. Você está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Quem vem atrás de Samuel aqui hoje, igreja? Faz que eles
Dá até medo de falar quem veio atrás de Samuel aqui hoje, igreja. Samuel é o seu milagre. Mas esse milagre vai se manifestar por meio de uma palavra de Deus. Está conseguindo compreender, sim ou não? Eu libero Samuel na vida de vocês aqui hoje, igreja. O milagre que você tem pedido, clamado, desejado, eu libero essa palavra sobre você. Se você receber essa semente, automaticamente você vai caminhar em cima dessa palavra e essa palavra vai se cumprir sobre vocês. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Não despreze isso. Não despreze, igreja. Não despreze as profecias. A Bíblia diz em Provérbios, igreja, que aonde não há profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Consegue achar esse versículo para mim, Thaís, por favor? Acha esse versículo para mim, Provérbios. A Bíblia diz, igreja, onde não há profecia, o povo se corrompe. Por quê? A profecia, igreja, ela nos traz o quê? Fala assim, luz. Pensa você andando em escuridão, entre aspas, na mente, você está pedindo uma direção para Deus. Você não sabe para onde vai, se você vira direita ou esquerda, se você segue, se você pausa. Você está conseguindo compreender? Quando você ouve uma profecia de Deus, essa profecia traz clareza na sua mente. Ela ilumina o seu caminho. Ela te dá o quê? Direção. Fala assim, direção de Deus. Fala assim, direção de Deus. Achou, Thais? Pode colocar aqui, filho, quando você achar. Você está compreendendo? Ô, igreja, pastor, a mesma Bíblia que fala para você não apagar o espírito, não desprezar a profecia, ela também fala para você discernir o que você está ouvindo. Olha o versículo abaixo. Volta lá em 1 Tessalonicenses, já coloca isso dentro. Capítulo 5, isso. 1 Tessalonicenses. Igreja, ó, tá falando, não despreze as profecias, não apague o espírito do agir. Olha a terceira, igreja, verso 20. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, igreja? Não entendi. Olha o verso 21 que está escrito. Examinai tudo. Sim ou não? O que está falando aqui? Examinai tudo. Examina o que você está ouvindo. Discerne para ver se isso é uma palavra de Deus. Amém? Ó, tem pessoas que profetizam, mas tem medo disso daqui na hora. Examinar. Não devemos examinar. Ó, examinai tudo e faz o que, igreja? Fique com aquilo que é bom. Pessoas que recebem palavra de alguém, pessoa que recebe profecia e fica com aquilo que é ruim, ela não entendeu ainda, que ela tem que ter o discernimento de espírito. Fala assim, é um dos dons do Espírito Santo. Igreja, peça esse dom para Deus. Discernimento de repare, discernir os espíritos não é ação física, não é mover físico, mas discernir o que está por trás do mover físico. Está conseguindo compreender? Eu profetizo que esse dom vai sobre você hoje. Vocês vão ter discernimento de espírito, igreja. Eu profetizo. Quem lembra que Paulo, certa vez, ele passava por certa rua e uma mulher começava a gritar o que para ele? Uma mulher começava a gritar o que para ele, igreja? Vamos lá. Uma mulher começava a gritar o que para ele, igreja? Homem de... E ele passou a segunda. Ali vai um homem de... E passou a terceira. Ali vai um homem de... O que Paulo estava fazendo por trás daquelas palavras, igreja? Paulo estava discernindo qual espírito estava elogiando ele. Qual espírito, não é um ser humano. Está conseguindo entender? Pensa você, ouvir um elogio. Elogio é algo bom ou ruim, igreja? É algo bom. Você não pode se apegar no elogio nem na crítica, mas querendo ou não, é algo... Ou é algo ruim? Eu falo pro Igor, você está bem vestido hoje, hein? Você está bonito, viu? É algo ruim ou algo bom, igreja? É algo bom, sim ou não? Sim ou não? Mas o Igor não pode se apegar no elogio, sim ou não? Não pode se apegar no elogio. Mas querendo ou não, é algo bom. Aí pensa assim, o apóstolo Paulo passava toda vez nessa rua e uma mulher começava a elogiar ele. Falando, ei, vejo que tu és um homem de Deus. E é um elogio que se alguém ouvir por esses dias... Sim ou não? Quem quer ouvir ser chamado de homem de Deus aí, ou mulher de Deus? É um elogio bom, sim ou não? Vejo que o irmão ali é um homem de Deus. Vejo que o irmão ali é um homem de Deus. É algo bom, sim ou não? Que algumas pessoas até anseiam ouvir isso, sim ou não? Agora pensa o apóstolo Paulo, igreja. Ele ouvindo esse elogio. Ele ouvindo essas palavras. Mas ele não estava se apegando nas palavras. Ele não estava pegando nas coisas físicas. Ele estava olhando o que estava por trás das coisas físicas. Ele estava discernindo o espírito.
Como que você vai examinar as coisas, igreja? Não é com a sua mente racional. Não é com o seu intelecto, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Como que você vai examinar as coisas? Através do dom de discernir. Através do dom de discernimento. Sim ou não? Como que você vai examinar as coisas? Através do dom de discernir. Igreja, se você for examinar as coisas através da sua mente, através daquilo que você está vendo, vai dar errado do mesmo jeito. Se você discernir pelo Espírito, as coisas vai dar certo. Colocou lá para mim, Deis? Pode colocar lá. Fala assim, dom de discernimento. Quem deseja esse dom aqui, igreja? Quem deseja esse dom aqui, igreja? Não é só para a igreja, não. Você com esse dom, você não é enganado lá no seu trabalho. Você com esse dom, você não é enganado lá na sua escola, na faculdade, no ônibus, não sei, onde você estiver, você não é enganado. Olha o que está escrito, igreja, 29:18. Não havendo profecia, o povo faz o que, igreja? Por quê? Lembrando que aqui é Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento, igreja, eles eram como crianças. Sabe quando a criança vai andando, tem que vir alguém dar um tapinha para ela voltar para o lugar? Sim ou não? Está conseguindo compreender? O povo do Antigo Testamento, eles necessitavam do que, igreja? Diz assim, o povo de Israel, virando à direita, vinha um profeta falar, vai para a esquerda, aí eles voltavam para o caminho. Está conseguindo compreender, sim ou não? Vinha alguém, o povo adorando outros deuses, vinha um profeta e falava, vocês têm que adorar o Deus correto. Está compreendendo, sim ou não? O povo necessitava do que, igreja? Profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Que povo que é esse? O povo do Antigo Testamento? Não eu e você. Eu e você, hoje em dia, a gente tem a palavra de Deus, ela nos guia e nos conduz. Sim ou não? Mas mesmo assim, não podemos desprezar o quê? As profecias. Porque o Espírito que se moveu no Antigo Testamento é o mesmo Espírito profético que está no Novo Testamento. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Então, por isso, não podemos desprezar. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é o que, igreja? Lembrando que está falando do Antigo Testamento aqui. Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus não conseguia guardar o que de Deus? A lei de Deus. Devido, olha aí, igreja, tomara que vocês peguem isso. Devido a eles não guardar a lei de Deus, eles eram carentes do que para ser guiado por Deus? De uma profecia. Por que eles eram carentes de uma profecia? Porque o povo hoje fica correndo atrás de profecia? Como vocês já ouvem aqui o apóstolo falando constantemente. Quando o povo fica na autodependência de profecia, eu não estou falando contra as profecias, só quero que você entenda. Quando o povo se torna autodependente de profecia, é porque eles não estão guardando o que de Deus? A lei de Deus. Mas pastor, e eu que já guardo a lei de Deus? Você é o outro lado da moeda, você não pode agora desprezar, você tem que discernir. Conseguiram compreender, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Quero ler com vocês, igreja. Abra sua Bíblia em Efésios. Fala assim, eu não posso desprezar as profecias, por mais que eu já tenha a base. Qual que é a base, igreja? A palavra a lei de Deus. Por que, igreja? Entenda que se você desprezar as profecias, você não está agradando a Deus. A profecia, igreja, ela revela um dos maiores, eu diria, atributos de Deus. Fala assim, onisciência. Como assim, pastor? O único que sabe do meio do seu futuro é quem, igreja? Você pode ir em algumas religiões, feitiçaria, macumba, em todos esses daí, você pode colocar em um pacote só. Essa pessoa que vai estar ali, ela só vai conseguir o máximo, mais tardar é falar do seu O difícil é falar do seu o quê? Por que a igreja não consegue falar do seu futuro? Porque só tem um que tem esse atributo, igreja. Só tem um que conhece o seu futuro. Só tem um que sabe o seu
futuro. Quando Deus traz uma palavra para você, igreja, uma profecia a você, Ele está dando clareza acerca do seu Ele está instruindo você acerca do seu Ele sabe, igreja. Ele sabe do meio do seu futuro. Presta atenção, igreja. Profecia fala acerca do nosso futuro. Jesus, ele não tinha nem vindo da terra. Ele não tinha nem chegado à terra, igreja. Agora pensa antes de Cristo. Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Pensa antes de Cristo. Pensa o Antigo Testamento inteiro, igreja. Igreja, Moisés estava profetizando de Jesus, igreja. Elias estava profetizando de Jesus. Davi nos Salmos falando de Jesus. O próprio Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me abandonou? Davi tinha falado lá em Salmos: por que me abandonou? Então, ou seja, quem estava inspirando esses homens, igreja? O Espírito Santo, trazendo uma profecia, anunciando Jesus antes de ele vir à terra, igreja. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Quando você ouve uma palavra de Deus, igreja, eu estou falando uma profecia, não estou falando palavra de conhecimento, estou falando uma profecia. Sempre Deus vai estar direcionando você, falando de você acerca do seu futuro. Aí eu te pergunto, imagine o quanto isso é precioso, igreja. Só Deus tem isso. Só Deus sabe disso, igreja. Está conseguindo compreender, sim ou não? A irmã esses dias veio e profetizou para mim, né? Sim ou não, irmã? Sim ou não? Parece meio contraditório. Se vocês deixarem aqui, o Espírito Santo vai explicar isso daqui para vocês. Igreja, vamos dar um exemplo. Tem o apóstolo de liderança, eu sou pastor, eu terminei de pregar, a irmã ali levantou e veio profetizar aqui para mim. O que vocês veem com isso? Acabei de terminar de pregar, ela levantou e veio profetizar para mim. E acerca disso que nós estamos falando aqui, sim ou não, irmã? Sim ou não? E aí? Por que, igreja? Todos nós podemos profetizar. Mas isso não significa que todos nós somos o quê? Profeta. Se vocês entenderem, igreja, e separar bem simples, igreja, eu creio que o Espírito Santo, por mais que você não está vendo aqui no físico, eu costumo dizer que eu fico olhando aqui o que está por trás. Deus está estabelecendo uma cultura aqui hoje, igreja. Vocês vão conseguir compreender que todos nós aqui podemos usufruir dos dons espirituais, igreja. Por mais que você não tenha um dom ministerial, você pode usufruir dos dons espirituais. Ela veio e profetizou para mim. Ela é profeta, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não entendi. Sim ou não? Ixi, não estou entendendo. Sim ou não, igreja? O que o lado direito aqui acha? O que vocês acham? Ela é profeta, sim ou não? Uns estão... Fala aí, igreja. Sim ou não? Não entendi. Não. Sim ou não? Vocês aqui, o que vocês acham? Ela é profeta? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Vocês estão falando que sim, né? Quem já viu na rede social alguns irmãos profetizando para o outro? Aí todo mundo nomeia eles como um profeta. Quem já viu pessoas que têm recurso financeiro aqui? Sim ou não? Quem já viu? Isso significa que essa pessoa é próspera? Sim ou não? Sim ou não? Não. Significa que ela tem recurso material e financeiro, mas prosperidade não se nomeia somente a isso. Então, pessoas que profetizam, todo o corpo de Cristo pode profetizar. Se o Espírito Santo permitir, a gente vai ler aqui. Mas isso não significa que todos é o quê? Que todos é o quê? Profeta. Está conseguindo entender? Mas a internet, as pessoas, algumas pessoas que não compreendem isso, já chamam ele do quê? Ou ele ou ela, chama ele do quê? Profeta, sim ou não? Igreja, eu quero ler. Abre aí, Thaís, para mim, por favor. Obrigado, Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 11. Fala assim, eu posso profetizar. Fala assim, eu posso profetizar. Mas eu preciso amadurecer. Compreendendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu creio que Deus está... Igreja, isso daqui eu vou soltar essa profecia aqui no Espírito. Eu creio que a nossa igreja está sendo implantada aqui nessa noite uma cultura acerca dos dons espirituais, igreja. Você vai ter maturidade quando Deus trazer algo ao seu coração para compartilhar e edificar o seu irmão. Você vai agir de maturidade nisso, igreja. Porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são membros do corpo de Cristo na terra. Está conseguindo compreender, igreja?
escrito? Efésios capítulo 4, volta no 7, Thais. Verso 7. O que está escrito aqui, igreja? Olha o que está escrito. Mas a graça foi dada a cada um de quem, igreja? A graça foi o quê? Dada. A graça tem duas bases, amém? A graça significa o quê? Favor, Fala assim, e também significa. Fala assim, também significa. Fala assim, capacidade divina. Por quê? Você vai conseguir compreender aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós. O que está falando aqui? Essa graça aqui, igreja, não é somente o favor merecido. Um exemplo, como você foi salvo? Pelo favor e Agora, como você vai atuar no corpo de Cristo? Pela graça que te capacita. Um exemplo, o Rafa não servia Jesus, não tinha Deus, ele estava nas trevas. A graça veio e me salvou. Agora eu te pergunto, o que me ajuda a ministrar e servir os irmãos? A mesma graça, mas porém, capacidade divina, capacidade de Deus. Está conseguindo compreender? Paulo está falando aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então fala assim, tem uma graça. Fala assim, em mim. Fala assim, essa graça é capacidade celestial. Quem crê nisso, igreja? Olha o 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. E o que ele fez com os homens, igreja? Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. E deu o que aos homens, igreja? Repare que aqui não é para os anjos. Amém? Você não vai perder para um anjo não, né? Igreja? Repare que não é para um animal, amém? Não é para mula do Antigo Testamento, não é para jumenta, não é nada disso. Jesus deu dom para quem? Jesus deu dom para quem, igreja? Homens aqui é homens e mulheres. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dom aos homens. Fala assim, Jesus confiou dom na minha vida. Vai para o verso 11. Igreja, é isso daqui que o povo se perde. É isso aqui que o povo se perde. Presta atenção. Jesus deu dom aos homens. Que tipo de dom que Jesus deu? Fala assim, existe os dons de Jesus. Fala assim, o dom do Espírito Santo. Está conseguindo compreender? Fala assim, dom de Jesus e dom do Espírito Santo. O que está liberado para todos nós é o dom do quê? Dons do quê? Eu acabei de pregar aqui. Eu sentei aqui, a irmã veio e fez o quê comigo? Profetizou. Ela está usufruindo do dom do quê? Agora vocês vão saber separar. Mas isso não significa que ela tenha um ministério, que é o dom de Jesus. Igreja, a Bíblia fala que quem não tem esses dons aqui de Jesus, não queira pegar isso para si mesmo. Isso é um perigo. Estava acabando de conversar aqui atrás com o apóstolo. Não convém expor nada disso. Mas entenda, pessoas muitas das vezes usufruem do dom do Espírito Santo e começam a confundir pensando que tem o dom ministerial. É o que a gente vai ler aqui agora. Amém? A Bíblia fala para eu e você não pegar isso daqui como vanglória. Não faça isso. Está conseguindo compreender, sim ou não? Fala assim, dons do Espírito Santo. Vai ficar simples de vocês entenderem isso. Quem está aqui em cima, não significa que é melhor que vocês, pelo contrário, a gente vai ler aqui o para que as pessoas estão aqui. A pessoa que está aqui em cima significa o quê? É como se fosse prosperidade. Dentro da prosperidade tem paz, amor, alegria, bondade, finanças, sim ou não? Tudo dentro de um pacote só. Fala assim, quem está aqui em cima? Fala assim, dons ministeriais. Quem está aí embaixo? Tomara que você entenda. Vamos lá, igreja. Quem está aqui em cima, dons o quê? Quem confiou esses dons? Você acabou de ler que Jesus confiou esse? Jesus. Quem está aqui embaixo? Quem está aqui embaixo é o quê? Dons ministeriais. Dons espirituais. Dons do Espírito Santo. Igreja, quando o Espírito Santo começar, vamos se dizer assim de forma bem simples para vocês conseguirem compreender. Quando ele começar
A querer, é que o apóstolo cita a palavra aqui que não gosta de ser usado. Estou querendo achar uma palavra aqui. Por isso que eu falo, as irmãs aqui, levanta a mão. As irmãs aqui da Egília Vitorera é bom, porque eu já vou falando lá que eu sei a linguagem que eu estou falando. Aqui eu já fico na cautela, por causa que tem o que o apóstolo está dizendo para vocês. Ora por mim, igreja. Ora aí, amém? Então presta atenção, eu queria falar usar aqui, mas vou usar outra palavra. Operar junto com você. Quando o Espírito Santo, ele está operando junto com você, igreja, isso não significa que você tenha um ministério, mas isso significa que você também é membro do corpo de Cristo. Isso é muito precioso. Está compreendendo, sim ou não? Olha o que está escrito aqui, igreja. Fala assim, dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para o que, igreja? E outros? E outros? Não entendi. E outros? E outros? Está falando de quantos dons aqui? Os dons ministeriais para só aqui, pastor? Não, tem outros dons. Amém? Hoje em dia é difícil achar na igreja pessoas que anseiam o episcopado, liderança. Eu vou ser ousado a pergunta. Quem anseia aqui ser um diácono? Quem anseia aqui ou não? Tem ninguém aqui que anseia ser um diácono? Tomar conta, zelar pelo templo. Eu estava aqui, o varão aqui parece um diácono na igreja. Servindo. Eu estava aqui na igreja desde tarde, o varão servindo aqui, tomando conta. Eu falei, Jesus amado, envia ceifeiros assim, Pai. Envia mais. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Isso é pessoas que desejam. Para você, vamos dizer, ser colocado nesse lugar, você não precisa esperar um rema de Deus, uma palavra de Deus. Você só precisa desejar. O episcopado é para todos. Você pode servir. Todos os dons é para diaconia, todos os dons é para servir e amar o próximo. Você já vai conseguir compreender esse propósito. Mas entenda isso. Deus está à procura de pessoas que anseiem isso. Aí vai começar a sair a mentalidade que você vem à igreja só para pedir as coisas. Vai começar a entrar uma mentalidade em você que é do reino que você é um cidadão do reino do céu. Você está aqui nessa terra para estabelecer o reino aqui. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não dá tempo de explicar isso tudo, amém? Mas vamos bem com o objetivo. Ficou claro para vocês? Estou dando um exemplo de quem está aqui em cima, amém? Mas quando você vê um pastor, um apóstolo, você vai discernir rápido, você vai falar, esse daqui é o dom de Cristo. Está compreendendo? Agora, quando você vê pessoas usufruindo do dom do Espírito Santo, não significa que ela tenha o ministério daquilo. Está conseguindo compreender, sim ou não? Sim ou não? Agora vamos ler 1 Coríntios 12. Acho que vocês estão doidos para ir lá, né? Eu coloquei o tema lá, crescendo nos dons, amém? Não é dons espirituais, não é dons ministeriais. Coloquei crescendo no quê? Nos dons. Tem dom de serviço, dons espirituais. Coloquei crescendo nos dons. O apóstolo olhou ali para mim e falou assim, eu acho que o povo está pensando na conferência. Acho que eles já vão vir. Eu falei, meu Deus. Falei dentro de mim, igreja. Falei, o povo vai vir cuspir no fogo, rotando labassúria. Eu falei, meu Deus do céu. Quem aí quando viu o post criou uma expectativa? Levanta a mão. Seja sincero e honesto com o Espírito Santo. Levanta sua mão. Ninguém? Não é possível. Levanta sua mão, seja sincero. Levanta a mão, varão. Levanta a mão, seja honesto. Falei, quando o povo vê esse post, eles já vão vir cuspindo. Igreja, a gente se mover nos dons é a coisa mais simples do mundo. Agora, a coisa mais difícil do mundo é você criar alicerce e fundamento. Por que vira uma bagunça na igreja? Porque muitos começaram a se mover nos dons sem maturidade. Aí eu te pergunto, você quer se mover nos dons sem maturidade ou se mover nos dons com maturidade? O que você quer? O que você quer, igreja? Os homens mais velhos, né? Eu já ouvi o apóstolo falando muito isso. Não, o cara parece um menino espiritual. Está vendo, igreja? Está vendo? Igreja, tem muitas pessoas que estão usufruindo dos dons espirituais, que é um menino, que não aprendeu para quê, para que serve. A gente vai ler aqui alguns versículos que vai mostrar isso, se der tempo, mas como eu creio que vai ter mais dias aqui. Igreja, presta atenção, a gente vai aprender também como se move, mas você precisa entender em primeira instância, que para você se mover é muito simples, igreja. O segredo é o quê? Aonde está o problema? Que as pessoas não querem amadurecer para usufruir da coisa.
É igual pessoas que pedem 1 milhão para Deus. Você tem maturidade? 2 milhões. Você está com maturidade para usufruir disso? Se tem uma coisa que Deus não gosta, igreja, é que a gente faça as coisas sem ter a maturidade para aquilo. Por isso que eu estou falando, eu creio que nessa noite Deus está implantando o chão aqui para a gente, que essa igreja aqui vai subir nos dons. Amém, igreja? Olha o que está escrito, 1 Coríntios, abriu o texto, verso 7. Vamos ler o verso 1? Coloca o verso 1. Quem já se moveu nos dons aqui, igreja, espirituais? Deus te usou para alguém. Falando em uma linguagem mais rasgada. A irmã aqui já é evidente, amém? A irmã aqui já é evidente. Quem já foi usado pelos dons espirituais aqui, igreja? Levanta a mão. Ó, é isso que eu quero que vocês vejam. Levanta a mão, seja sincero. Ó, 2 pessoas no nosso meio. Sendo que isso é algo precioso que Deus liberou para... Ó, grava esse escuta aqui que a gente vai fazer. Depois eu creio que quando o apóstolo perguntar de novo, você vai ver a diferença. Ó, grava isso. Quem já foi usado aqui, levanta a mão. Seja sincero, o Igor, a Laís, vocês nunca foram usados, não? O Gerson também, levanta a mão, varão. Tô falando sério aqui. Quem? A Cris, a irmã ali, levanta a mão, igreja. Olha isso daqui. Igreja, mas ó, isso que faltou muitos membros nossos aqui. Se perguntasse, você acha que todos iam levantar a mão? Agora eu te pergunto, isso é algo que está liberado para todos, da esquerda, da direita, o velho, o magro, o gordo, o magrinho, todos. Está compreendendo? Sim ou não? Aí eu te pergunto, se é algo tão precioso, tão valioso, por que a gente não está usurpando disso? Usufruindo, né? Tira a palavra usurpar. Por que a gente não está usufruindo disso? É algo tão precioso em Deus. Igreja, Deus do céu liberou dons para a igreja aqui na terra. Eu sei por que está isso, por causa da Eu creio que esses dias aqui a gente vai tirando um pouco dessa bagunça, vai entrando na clareza. Você vai ver que as coisas é bem simples. Ó, igreja, eu fiquei impactado. A primeira vez que eu tive um relacionamento com os dons espirituais. Por isso que é gostoso você ter um líder espiritual. O apóstolo. Ó, eu não era obreiro, não era nada. Eu só andava com o Igor. Ó, comece a prestar atenção aqui. Vocês vão conseguir se identificar aí. Eu só ia para a igreja e comecei a andar com o Igor. De repente ia ter uma reunião de obreiro. Eu creio que por esses dias aí vai acontecer algo também. Ia ter uma reunião de obreiro. Aí esse cara aqui falou, vamos lá. Eu falei, mas eu não sou o quê? Olha como que é a minha mente, igreja. Eu não sou o quê? Olha como que era. Mas eu creio que Deus, Ele olha e fala, ô Jesus amado. Eu falei, eu não sou obreiro, o que eu vou fazer lá? Aí eu cheguei lá na reunião, igreja, sentei no banco lá de trás. Aí eu sentei, e eu quieto. Estou lá e o apóstolo lá na frente ensinando. Por isso que é bom você ter pessoas maduras e espirituais, igreja, não menino. E ele começou a ensinar. Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com os dons espirituais. Eu estou lá sentado. De repente, igreja, começou a vir uma inquietação em mim. E eu comecei. Ficava assim, ó. Falei, meu Deus. Aí tinha 2 meninos, né? Não convém citar o nome deles para privar eles. Aí eles olhou para mim e falou, o que está acontecendo com você? Aí o Igor também não entendia muito. Aí eu, cabeça, eu estou sentindo algo aqui, não sei o que é, um incômodo. De repente, igreja, o apóstolo falou, ops, você, igreja, eu queria me esconder debaixo da terra. Falou, ei, você, vem aqui. Falou para mim. Aí ele me colocou na frente de todos os obreiros e falou, Deus quer dar uma direção através de você. Eu falei, e agora? Que eu também não sei como faz isso. Amém? Só sei que eu comecei a abrir a boca, igreja, e falei lá para eles. Aí eu voltei para o meu lugar, eu falei, que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, Jesus amado. Está conseguindo compreender? Outra vez também, foi o quê? Que eu recebi uma profecia. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Os primeiros relacionamentos, contato com os dons espirituais. Você fica com medo, você fica sem saber como que faz, o que fazer. Você olha para a esquerda, foi o que eu fiz, eu olhei para a esquerda, para a direita, meu Deus, o que está acontecendo? Amém? Alguns, aí ó, o povo dá o nome de Deus vai te cobrar se você for para casa. Tira isso daí da sua cabeça, igreja. Está compreendendo? Deus, Ele respeita e entende você, que você está compreendendo como o quê? Como se move. O povo fala assim, você vai pagar o preço. Olha o tipo de palavra, você vai pagar o preço se você for para casa. Igreja, você acha que Deus lá no alto do céu vai exigir algo de alguém que Deus respeita e sabe que está aprendendo a coisa, como funciona? Você acha que Deus vai fazer isso? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí o povo fala, você vai pagar o preço, viu? Eu falo, Jesus amado, o preço não foi pago não, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás.
Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Esse daí eu creio que esse é um assunto que a gente vai entrar mais para frente aqui. Mas entenda, olha o que está escrito. Ó, aqui vai falar dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o que, igreja? Deus está falando para você parar de se mover? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Apóstolo Paulo aqui está mandando uma carta para a igreja de Corinto, falando para eles parar de se mover nos dons? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está falando o que para eles? Vocês estão precisando de um quê? Um ajuste. Vocês estão precisando entender aí como a coisa funciona. A igreja de Corinto, igreja, era uma igreja, pensa assim, avivada. E a nossa igreja é assim. Amém? Eu não vi uma glória a Deus de vocês, igreja. A nossa igreja é assim, igreja, avivada, sim ou não? Igreja, tinha culto que é horas e horas. Amém? A gente está sendo cauteloso ainda. Amém? Era horas e horas, porque a nossa igreja é muito avivada. Aí agora imagine, Paulo está mandando uma carta para uma igreja avivada nos dons espirituais, mas o povo não tem o que, igreja? Não tem o que, igreja? Não tem o que? Maturidade. Se você aparecesse lá na igreja de Corinto, pensa, você olhando a igreja de Corinto, aquele mover do Espírito Santo, você ia falar o que para eles? Você ia falar o quê? O povo infantil. Sim ou não? Pensa aquele mover todo, igreja. Vem um aqui, começa a profetizar para o Igor, o outro em línguas ali, abraça o outro. Pensa aquele mover todo dos dons espirituais. Era o que estava acontecendo nessa igreja. Mas o povo não tinha o quê? Entendimento. Trazendo para o nosso dia de hoje aqui. É o que o povo fala, né? Nossa, mas ele é tão menino espiritual. Por quê? A pessoa está se movendo nos dons, mas ela não tem o quê? O entendimento. Igreja, tem pessoas que já foi usada nos dons espirituais, mas não tem o quê? Entendimento. Está conseguindo compreender, sim ou não? Aí o apóstolo Paulo está falando, acerca dos dons espirituais, eu não quero desativar vocês, eu não quero que vocês coloquem o dom para dormir, que a gente já vai ler aqui uma pessoa que fez isso. Eu não quero apagar o dom do Espírito em vocês, mas eu quero que vocês tenham clareza. Eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês sejam o quê, igreja? Ignorante. Olha, igreja, quando a pessoa começa a abafar os dons do Espírito Santo dentro dela, ou ela não tem entendimento, aí a pessoa começa a apagar o dom. É uma das características, igreja. Para você aprender a se mover nos dons espirituais, você tem que se mover. Parece loucura que eu vou falar. Para você aprender a se mover nos dons espirituais, você tem que se mover. Sim ou não? Você tem que se mover, igreja. Amém? Olha, eu quero ler 1 Timóteo. Fala assim, Deus não quer que o dom, que a manifestação do Espírito Santo deixe de acontecer na igreja. Fala assim, mas Ele quer que aconteça o mover com entendimento. Que é o culto racional, amém? Ó, 1 Timóteo, abre lá. Obrigado, Espírito Santo. Abre em Atos 8, igreja. Vamos estar na prática já. Abre em Atos 8. Amém? A Cris ali racha o bico. Vamos estar na prática já para vocês. Amém? Qual é o propósito dos dons, igreja? Fala assim, amar as pessoas. Fala assim, servir as pessoas. Fala assim, edificar as pessoas. Esse é o propósito. Tem muita coisa que eu poderia falar para vocês, mas eu quero resumir nisso. Amar as pessoas. Para que Deus vai me dar um dom de cura aqui? O Igor cuidou, um exemplo, estou dando um exemplo aqui. Para que Deus vai me dar dom de cura? O Igor cuidou e eu não tenho amor no meu coração. O propósito é esse, é o amar Ele. Igreja, Deus cura alguém para essa pessoa descobrir que Deus ama ela. E Ele não quer ver seus filhos com o quê? Com dores. Esse é o propósito. Fala assim, o propósito dos dons é o quê? Amar, servir e edificar. Você ama, serve e edifica. Ama, serve
e edifica. É isso, igreja. Por que se tornou uma salada com maionese, uma bagunça? Por causa desses homens aqui que a gente vai ler. Alguns, né? Ó, Atos 8, abre aí. Atos capítulo 8. Atos 8, 9. Olha o que está escrito, igreja. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Ó, quem já viu homens mal intencionados sendo usados por Deus, usufruindo do dom do Espírito Santo? Isso é algo ruim, igreja. Por quê, pastor? Porque essa pessoa não entendeu o propósito dos dons espirituais, ou ela está com algumas coisas no coração, que eu vou falar aqui um pouco. Amém? A mesma coisa desse homem aqui. Olha o que está escrito, igreja. Atos 8, 9. E estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente do que, igreja? Ou seja, era um feiticeiro e ele estava usurpando daquilo e tinha iludido o que, igreja? As pessoas de Samaria, dizendo que era um grande personagem. 10. A qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha o que o povo estava falando, igreja. Essa é a virtude de Deus. Amém? O homem era um feiticeiro. E o povo falando: esse é um homem de Deus. O que estava faltando para o povo? O dom do quê? Discernimento. Está vendo como já está claro para você? 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. O homem estava usurpando, vamos dizer assim, da realidade espiritual. Amém? Presta atenção, igreja. Pessoas saber de princípios espirituais não significa que ela tem o caráter de Cristo. Pessoas que você vai em outras religiões, elas podem até entender segredos espirituais, mas está acessando o mundo espiritual de forma ilegal. Está conseguindo compreender? Isso é um perigo. Está conseguindo compreender? Feitiçaria. E atendiam, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. 12. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. 13. E creu até o próprio que, igreja? Aí não é Simão Pedro, amém? É Simão mágico, feiticeiro. Até o homem creu. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. O homem se converteu, se batizou nas águas. E ele ficou na bota de quem? Ele falou: o que eu estava fazendo não era dom de Deus. Mas o que esse homem está fazendo aí é dom de Deus. Eu vou ficar na cola dele. Igrejas, por mais que é algo ruim, por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Eu e você não pode aceitar essa palavra e receber, igreja, com glória e aleluia. Nós temos que ser mais prudentes que eles, igreja. Está conseguindo compreender? Então esse homem foi batizado nas águas, ele estava fazendo feitiçaria, foi batizado nas águas e começou a seguir quem? O que ele estava querendo, igreja? O que ele estava querendo? Está vendo os homens mal mexendo com os dons espirituais? O que ele estava querendo? Ficando na cola de Filipe. Ele queria aprender para se mover. Mas qual era a intenção e o propósito do coração dele? Eram más pessoas? Não. A Bíblia fala, igreja, em outras traduções, que esse homem tinha muita fama perante o povo. Por que pessoas correm atrás dos dons espirituais? Porque elas querem o quê? Fama, muitas das vezes. Esse não é o propósito. Elas querem fama, elas querem se autopromover, ela quer que as pessoas o elogiem, dizendo: esse é o homem de... Só estou querendo mostrar para vocês aqui o propósito. Se você tem o propósito sadio, igreja, se você tem o propósito calejado por meio da palavra de Deus, fica simples de você se mover nos dons. Qual é o nosso propósito, igreja, de ter dom espiritual? Irmã, aquele dia que você usufruiu do dom espiritual, você acha que me ajudou? Sim ou não? Sim ou não? Demais. Agora eu vou falar aqui para ela. Vocês têm medo, né? Nós estamos conversando aqui, igreja. Aquele dia que você usou dos dons espirituais que Deus colocou na sua vida, a minha vida foi de 0 a 1000. Ela me ajudou demais. Qual é a intenção? Estou mostrando na prática aqui para vocês qual é o propósito dos dons espirituais. Causou o que na minha vida, igreja? Causou o que na minha vida? Não, em primeiro lugar, causou o que na minha vida? Qual é o propósito dos dons? Eu expliquei aqui os 3. Eu me senti o que por Deus?
eu me senti o que por Deus? Amado. Ela fez o que com o dom? Me serviu. E eu fui o quê? Ó, pensa um homem que estava aqui, igual com o cara de chuleta, eu estava aqui. E eu tinha acabado de pregar para vocês, o apóstolo é testemunha disso. Eu tinha acabado de falar, apóstolo, mas o que eu devo fazer? Assim, assado. Mas isso, aquilo. Igreja, eu estava atrás de uma direita. Aí eu estava ali, sentado. Aí quando ela veio e falou, igreja, primeira coisa, eu me senti o que por Deus? Amado. Ela fez o que com o dom? Me serviu. E por último eu fui o quê? Igreja, pensa em uma pessoa que estava assim, ó. Quando ela profetizou aquilo para mim, eu fiquei assim, ó. Fui pro monte aquele dia com os varões, não, eu amei, nós vai orar, nós vai... Por quê? Ela realizou o real propósito dos dons espirituais. Está compreendendo? Sim ou não? Ela fez aquilo para querer, isso, aquilo. Não, ela realizou o real propósito. Esse é o propósito. Amar, servir, edificar. Por isso que Deus deu os dons para a gente. Amém? Eu vou repetir isso. Deus não deu isso para anjo, igreja. Ele deu para você. Você precisa ansiar isso e se mover nisso. Amém, igreja? Causou todo o real propósito dos dons espirituais. No 14. Amém, irmã? Isso vai servir de ativação da sua fé também, né? 14. Igreja, olha que loucura isso daqui. Felipe estava fazendo grandes sinais, prodígio. Ele estava usufruindo de um dom do Espírito Santo, que é o quê? Dom do quê? Ele estava usufruindo nessa cidade? Dom de maravilhas. Ele estava lá fazendo grandes sinais, prodígios. Mas olha como que os homens entendem a separação dos dons espirituais para os dons ministeriais. Felipe muito bem poderia ter feito. Vem cá que eu vou colocar a mão em todo mundo. O que ele fez, igreja? Mesmo Deus fazendo grandes sinais através da vida dele, ele pegou e esperou os apóstolos chegar. Olha que maturidade, igreja. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem, igreja? Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. 16. Quem já viu o apóstolo orando aqui, as pessoas cheias do Espírito Santo? Isso é uma evidência do ministério apostólico. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados nas águas, ou do nome de Jesus. Está compreendendo? Então toda aquela pessoa, mesmo Felipe ter feito grandes sinais, ele teve que esperar quem chegar? Olha que maturidade de Felipe. 17. Varão. Então lhes impuseram o que, igreja? As mãos e receberam o Espírito. Quem estava de olho nessa cena inteira aqui, igreja? O Simão mágico. Ele estava só de olho. Põe o outro versículo, tá? 18. Porque sobre nenhum deles, 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, o que ele fez, igreja? Qual era a intenção desse propósito, desse irmão aqui? Qual era o propósito e as intenções dele? O que ele queria com os dons, igreja? Ele queria amar? Ele queria amar, igreja? Ele queria servir? Ele queria edificar alguém? O que ele queria? Por aí entra a bagunça, igreja. Agora pensa assim, eu estou te mostrando o lado A da moeda, negativa. Agora vamos ler o lado B aqui, que eu diria que é o lado A, né? Agora imagine uma pessoa que está com a intenção correta no coração, motivações certas. O que essa pessoa não pode fazer com o Espírito Santo? Se a intenção de um era fazer o quê? Sobressair, ele tinha fama nessa cidade. Se a intenção de um era querer se vangloriar perante os outros. Aí eu te pergunto, qual deve ser a nossa intenção como igreja? Acabei de falar, amar. Qual que é a igreja? Amar, servir. Quem já viu aqui dons de cura se movendo? Ora por um é curado. O que está fazendo ali naquela hora, igreja? Amando a pessoa, servindo a pessoa e edificando a pessoa. Eu creio que esses 3 elementos aqui estão sendo estabelecidos, enraizados dentro de nós. Amém, igreja? Fala assim, igreja, amar. Fala assim, servir e edificar.
Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, o dom que está em mim. Fala assim, o dom que Deus me deu. Fala assim, serve para te amar. Fala assim, para te servir e para te edificar. Fala assim, eu, não estou brincando não, fala, eu vou começar a me mover nesses dons. Fala assim para ela, me respeita. Fala assim, me respeita, que eu preciso amadurecer. Fala assim, tenha paciência comigo, que eu estou amadurecendo, mas eu vou chegar lá. Por que pessoas têm medo de se mover nos dons? Tem medo de errar. Sim ou não? Ah, não ouvi um glória a Deus. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Mas se não for, mas se. Sabe quando você vai tirar esse se? Quando você for. Lembra que eu falei como você aprende a se mover nos dons? Como? Se movendo. Irmã, como você descobriu que era Deus falando através da sua boca? Quando você falou para mim. Mas ela não chegou com aquele senso profético, amém? Assim diz o Senhor. Para com isso daí, igreja. Amém? Sim ou não? Para com isso. Eu em particular, já aprendi com o apóstolo, mas em particular, eu também sou assim. Igreja, quando você chega a pessoa falando assim diz o Senhor, eu entro em pânico, igreja. Falo, meu Deus. Agora quando chega a pessoa falando assim, Igor, deixa eu falar algo para você. Eu estava aqui, eu não sei não sei se encaixa, mas eu estou sentindo que virá muitas coisas de prosperidade sobre você. Vê aí se encaixa. E não é para você se exaltar, se vangloriar, mas é para você fazer o quê? Amar, servir, edificar. Aprendeu rápido. É para quê, igreja? Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença, mano? Tá vendo quando aprende, igreja? A Bíblia diz que Davi disse assim, que ele sabia que Deus o abençoara por causa do povo. Salomão pediu sabedoria para Deus para fazer o que, igreja? Não entendi. Salomão falou, Deus, me dá sabedoria, para eu se autopromover, para eu ser sábio aos olhos do povo, para o povo me exaltar, ficar aos meus pés. Ele falou o que, igreja? Me dá sabedoria, em outras palavras eu vou resumir, para amar o seu povo, para servir o teu povo e para edificar o seu povo. Está compreendendo, igreja? Quando você compreende, fica simples. Sim ou não? Sim ou não? Meu Deus. Essa irmã aqui, levanta a mão, filha, você. Está compreendendo para que é, filho? Está compreendendo para que é? Sim ou não? Para que é? E edificar. Se você compreender isso, filha, nessa noite aqui. Igreja, vocês creem no que eu vou falar aqui? Se você compreender isso nessa noite aqui, eu também sinto pelo meu espírito que tem algo de prosperidade sendo liberado sobre você. Se encaixar na sua vida, tá vendo, igreja? Eu estou falando, assim diz o Senhor. Sim ou não? Mas eu vou falar para você, assim diz o seu Pai, que ama você, cuida de você e está de olho em você. Se você compreender que é para amar, servir, edificar, essas coisas estão sendo liberadas dentro de você. Vocês creem nisso, igreja? Sim ou não? Para que Deus está falando isso para ela, igreja? Que Ele ama ela. A Bíblia diz que Deus achou Davi. Quando eu fico aqui, igreja, eu fico tentando olhar com os olhos de Deus. Quem Deus está procurando aqui? Quem Deus está olhando? Lá, achei. Tá vendo? Eu gosto desses, igreja. Quem Deus está de olho aqui? Igreja, uma das características dos dons também, igreja, é para você compreender que Deus te vê de forma pessoal. A primeira profecia que eu recebi quando o rapaz revelou o meu nome, aquele dia foi uma loucura, igreja. O Igor foi profetizar para um pastor. O pastor virou a chave e começou a profetizar para mim. Aquele dia foi uma doideira. O rapaz começou a falar uma profecia para mim e no final ele falou meu nome. O que eu comecei a sentir? Fala assim, amor. Falei, meu Deus, tem mais de 7 bilhões de pessoas e o Senhor está de olho em mim. Como que você não se sente, igreja? Falei, uma coisa eu sei, que o Senhor ama a igreja e tal, mas o Senhor me ama de forma individual e pessoal.
Aquele dia eu saí virado, igreja. Eu falei, eu quero aprender como esse negócio funciona aí. As pessoas, igreja, elas vê pessoas falando que Deus diz, mas elas não querem aprender como Deus fala. Eu sinto que os olhos de Deus estão aqui bem atentos para todo mundo. Igreja, se cair um fio de cabelo aqui, você vai escutar o barulho. O ambiente está propício para Deus se mover aqui. Oh, me anda lá, igreja, vamos voltar aqui. Qual que era a intenção desse homem, igreja? Não era de amar, não era de servir, não era de edificar ninguém. Pelo contrário, ele queria ser servido. Ele queria manipular. Você está compreendendo, sim ou não? O apóstolo aqui deu uma lapada nele, igreja, mas bem dada. Falou, que o seu dinheiro sirva para a sua própria condenação. Que os dons de Deus você não recebe dessa forma ou dessa maneira. É pelo que, igreja? Pela graça. Pelo favor de Deus. Então, você quer ver a gente se mover de forma saudável nos dons? É você compreender que seu irmão está sendo aperfeiçoado. É você compreender, mas também, você quer ver quando esse senso de profeta sai das pessoas? Quando você entende que o propósito é amar as pessoas. Não precisa você apontar o dedo nele, não precisa você falar, não sei. Não precisa você querer manipular o dom do Espírito Santo, só você ser simples. Parece doido, né? Só você ser simples. Amém? Esse é o gostoso, igreja, que a simplicidade se torna profundo e maravilhoso. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Eu quero ler a Bíblia lá em Timóteo para a gente encerrar hoje aqui. Quero que vocês saiam com essa rema de hoje aqui. Quem está compreendendo, igreja, a palavra de Deus? Quem não vai apagar o Espírito Santo aí a partir de hoje? Ah, não entendi. Quem não vai apagar o Espírito Santo aí a partir de hoje? A gente vai ler um homem aqui que tentou abafar os dons. Amém, Thaís? Olha o que aconteceu. 1 Timóteo. Quem se identifica com o Timóteo aí, igreja? Vocês vão se identificar muito aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Abre em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, a gente já volta em 1, para encerrar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Olha o que está escrito aqui, igreja. Olha o que está escrito. Paulo está mandando uma carta para Timóteo. Amém? Timóteo tinha o dom de Deus dentro dele. Olha o que ele está falando. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o que, igreja? O dom de quem? O dom é de quem? Não, o meu dom. O dom é de quem, igreja? O dom é de quem? O dom é do Deus que está dentro de você. Você quer ver a coisa mais simples para você se mover nos 9 dons? É você entender que o dono dele está dentro de você. Acabou. Capítulo 1, verso 6. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus. O dom de quem? Que existe em ti. Que está na onde? Em ti. Futuca essa pessoa do seu lado aí. Fala assim para ela, desperte o dom de Deus. Fala assim, de Deus que está dentro de você. Desperte o dom de Deus que existe em ti. Como que foi que ele recebeu esse dom, igreja? Quem já recebeu imposição de mãos aqui nessa igreja? Quem já recebeu imposição de mãos aqui nessa igreja? Naquele exato momento, igreja, está acontecendo transferência. Que existe em ti pela imposição das minhas. Paulo está falando assim, Timóteo, o dom que está dentro de você, cara, você não pode deixar inativo, você não pode deixar de se mover, você tem que despertar. Despertar. Quem desperta o dom, igreja? Não é Deus. Deus dá o dom. Quem desperta o dom é quem? Timóteo. Olha para esse Timóteo aí que está do seu lado. Fala assim para ele, quem desperta o dom é você. Está compreendendo, sim ou não? Aí as pessoas falam, mas como que vai? O que é? Os dons, eles sempre vêm de dentro. Mas as pessoas ficam fazendo o quê? Abafando ele, apagando ele, sucumbindo ele. Está compreendendo? Fica paralisando ele. Sim ou não? Desperte.
precisa nem falar, né? A palavra desperte, né? Sim ou não? Eu ia até falar pra você dar um chacoalhão aí, mas não dá não. Quando você quer despertar alguém, igreja, o que você faz? Acorda, Igor. Ei, acorda. Sim ou não? Agora imagine, o que você acha que o Timóteo estava fazendo com os dons? Apagando, abafando ele. Colocando o dom para dormir. Isso não é a vontade de quem? De Deus. Está compreendendo, sim ou não? Eu creio que por esses dias, nessa igreja, vai vir um despertar dos dons aqui nesse lugar, igreja. O Espírito Santo vai chacoalhar você por dentro. Grave essas palavras, o Espírito Santo vai pegar você por dentro. Grave essas palavras. Você vai estar tão sensível, o dom vai estar tão ativo que você vai passar, que você vai chegar para dar paz do Senhor. A palavra vai começar a saltar da sua boca. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti. Pastor, qual é o dom que está em mim? Quando a gente começar a ler para os mais cultos aqui, você vai começar a se identificar. Amém? Pastor, todo mundo se move nos mesmos dons? Não, mas você não pode abafar o que Deus te deu. Eu não vou fazer isso porque o outro é mais. Igreja, não é uma disputa. No reino de Deus está todo mundo lado a lado. No reino de Deus não é quem profetiza mais, quem ora mais por mais cura, quem é não, isso daí é loucura. Está compreendendo? Não é uma disputa. Se você joga no mesmo time que ele, qual é o seu desejo para ele? Que ele vença e cresça também, sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso é o corpo de Cristo. Está compreendendo? Sim ou não? Glória a Deus. Por esse motivo te lembro que desperte o dom que há em ti. Como desperta? No verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito do que, igreja? O que mais vai bater em você é medo. Mas vai com medo mesmo. O que mais vai bater em você, igreja, é temor, é medo. Amém? O que é abafar o dom? Mas de fortaleza, de amor e do que, igreja? De moderação. Quero ler para a gente encerrar. 1 Timóteo agora. Capítulo 4, igreja. Para a gente sair daqui com essa palavra. Desperte o dom que está dentro de você, igreja. Desperte o dom que está dentro de você. Isso daí Deus te deu, igreja, para você amar as pessoas, servir as pessoas, edificar as pessoas. Não retenha isso. Para você pode ser simples, mas para outra pessoa que está recebendo é extraordinário. É extraordinário, é incrível. Está compreendendo? Faz total diferença na vida dela. Olha o que está escrito, 1 Timóteo 4, 14. Coloca na NBV, Thaís, para mim esse versículo. Colocou, varão? Olha, igreja, o que está escrito aqui. Muito precioso isso. Não deixe de fazer o quê, igreja? Não deixe de fazer o quê? Pensa você ganhar uma Ferrari ou uma moto incrível, as mulheres aí, algo incrível que você anseia, e ficar lá na garagem, ficar lá paralisado. Não deixe de usar o dom que Deus fez o quê, igreja? Lhe deu. Por meio dos profetas, quanto os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua. Então, quando colocou a mão na sua cabeça, foi transferido ali, foi ativado na pessoa o quê? O dom de Deus. Está conseguindo compreender? 15. Ponha essas coisas em o quê, igreja? Quem coloca em ação? Ponha em ação. Agora seja sincero, imagine o quanto de dom de Deus está dentro de você, hein? E não está em o quê? Aí você fala assim, mas eu estou orando a Deus para amadurecer nos dons, mas como? Você amadurece fazendo, igreja. Ponha essas coisas em. Paulo está falando de novo para quem, igreja? Para Timóteo. Paulo está falando para quem, igreja? Para templo mundial. Põe essas coisas em o que, igreja? Ação. Põe essas coisas em ação. Dedique-se inteiramente a elas. Como você vai crescer nos dons? Fala assim, colocando em ação. Fala assim, colocando em ação. E me dedicando. Colocando em ação. Colocando em ação. Me dedicando. Dedique-se inteiramente a elas. De tal maneira que todos... Olha aí, igreja, a maturidade chegando. Coloque em ação, dedique-se a ela,
de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e o que, igreja? Então calma aí, eu sou imaturo nos dons. Quando eu começo a usufruir e me dedicar, calma aí, outra hora eu falei algo errado, mas daqui a pouco vem certo. Eu falei isso, mas agora eu estou amadurecendo. Está compreendendo? Por isso que eu falei que o seu irmão tem que ter o que com você? Paciência. Está compreendendo, sim ou não? As pessoas hoje, igreja, isso é por falta de maturidade. Quando ouve algo que o irmão ali talvez está sendo aperfeiçoado, tenta rejeitar ou oprimir o irmão. Não faz isso. Está sendo o que, igreja? Até que chega o quê? Progresso. Está compreendendo? Sim ou não? Imagine você, nas primeiras vezes que você foi usado. Só pensa aí, mano. Só pensa. E agora? Igreja, eu lembro que o Igor... Vou soltar aqui. Eu lembro o Igor quando ele ia ser usado por Deus, igreja, para falar algo para alguém, mas pensa um bicho que parecia... Ele começava a se espremer para dentro. Ficava assim, ó. Hoje em dia, igreja. Por quê? Começou a fazer o quê? E está chegando no quê? Aperfeiçoamento. Hoje em dia ele vai com mais calma, mais sabedoria. Você está compreendendo por quê, igreja? Está se dedicando. Está tendo ação. Até chegar o quê? Ao aperfeiçoamento. Se coloque de pé, igreja. Eu creio que há Timóteos aqui nessa noite, que Deus vai ativar o dom que está dentro de você. Oh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, igreja, buscai os melhores dons com zelo. Buscai os melhores dons com zelo. Eu quero ler um versículo para vocês, para a gente encerrar. Coloca aqui você, Thaís, Filipenses 2,13. Pastor, como eu sei qual o dom que Deus quer que eu tenha na minha vida? Ó, esses dons que você tem que buscar, igreja. A Bíblia fala para eu e você buscar os melhores dons com zelo, amém? E o melhor caminho para isso é o amor, se aperfeiçoar no amor. Mas presta atenção, como você identifica o dom que Deus quer que você tenha na sua vida? Quero ler esse versículo para vocês. Não, lê na tradução normal deles. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ó, igreja, você vai se identificar aqui agora. O que está escrito ali, igreja? Porque Deus é o que opera em quem? Em vocês, em mim. Tanto querer como o que, igreja? Segundo a sua boa. Não tem o dom que você deseja? Talvez esse querer não é seu. O dom que eu anseio, igreja, talvez você não anseie. O dom que o Igor anseia, talvez não é o que eu anseio. Porque aquele vai servir para o Igor edificar o corpo. E o que eu estou pedindo a Deus vai servir o que eu quero para edificar o corpo. Está conseguindo compreender? O que eu estou querendo te mostrar aqui? Qual o dom que você anseia da parte de Deus? Esse é um sinal, talvez, que é esse dom que Deus quer liberar sobre você. Está compreendendo, igreja, sim ou não? Quem anseia ter dom da fé aqui? Esse daqui eu creio que todos, né? Quem anseia ter dom da fé aqui, levanta a mão. Dom da fé, levanta a mão. O que você não anseia, não levanta. Vamos ser honestos aqui. O dom da fé, quem anseia aqui o dom da fé? Eu creio que esse é um dos dons que todos nós precisamos. Dom de discernir espíritos, quem anseia esse dom aqui? Levanta a mão. Tá vendo? Glória a Deus, está sendo honesto. Dom da palavra de conhecimento, quem anseia esse dom aqui? Pastor, ali é... Eita, Jesus. Tá vendo? Só de levantar, igreja, parece que já acende. Isso daqui não é... Igreja, presta atenção. Eu não estou fazendo isso daqui para... Não, é para mostrar na prática para vocês, de verdade. Levanta a mão, pastora. Levanta a mão. Ela levantou ali agora, eu vi como se fosse dentro do coração dela uma luz acendendo. Está compreendendo, sim ou não? Quando você fala para Deus, você não fica retendo. As pessoas falam assim, eu que não desejo os dons espirituais, eu anseio o caráter. O caráter, igreja, a gente vai sendo aperfeiçoado constantemente, todos os dias. O apóstolo costuma dizer, todos os dias é nascendo de novo. Isso vai ser até consumação, amém? Até a consumação do século. Você e eu vamos sendo aperfeiçoados. Agora, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer. Sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui, igreja? Para você enxergar o seu querer. Coloca 1 Coríntios, Thaís.
1 Coríntios 12, verso 8. Eu estou sentindo que tem uma ativação aqui para vocês, igreja. Pessoas aqui, igreja, vão sair ativadas aqui hoje. Vocês creem nisso, igreja? Presta atenção, igreja, eu não estou falando de coisas terrenas. Eu sei disso, que o culto de hoje é para subir a nossa mente. Eu sinto pessoas vão sair daqui ativadas hoje, igreja. Porque a pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Quem anseia isso daqui, igreja? Agora vamos mudar a pergunta. Quem se identifica que tem isso em você? Levanta a mão, não estou brincando não. Levanta a mão. Pastor, essa palavra de sabedoria, como funciona? Meu Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Quem anseia isso daqui, igreja? Palavra de conhecimento, igreja, é como se fosse se mover na onisciência também de Deus, mas voltado ao passado. Por isso que a pessoa entra, aí a pessoa fala assim, eu vi isso, acontecendo isso. Está falando acerca do passado. Vocês dão um nome para isso como dom da revelação. Amém? Esse dom não existe, amém, igreja, de revelação. Existem 3 dons que faz a revelação acontecer. Por esses dias, as próximas quintas, a gente vai soltando isso aqui, amém? Se vocês, eu não perdia, não. 8, tá vendo? Antes de eu ir para a prática aqui, eu estou dando alicerce para vocês. Você está compreendendo? Eu sei que o Espírito aqui, eu sinto, o Espírito está subindo de vocês aqui. Eu sinto que o Espírito de pessoas está subindo aqui, igreja. Você está compreendendo? Quando você vai lendo e se identificando, meu Deus, eu preciso de... Cris, você precisa disso, filha, da palavra de sabedoria. Ela já está em você. Meu Deus. Conselho ao seu serviço que você dá, filha. Que você fala, meu Deus, mas da onde está vindo isso? Dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Camaio, se delai. Shei, camai diadari, bobo você dalai. Show, meu Deus. Cande andari como a mamacítia. Palavra de sabedoria, igreja. Timóteo recebeu o dom por causa da palavra de conhecimento, profecia. Estou profetizando para ela aqui, igreja, nada do que ela não já ouviu, mas eu estou trazendo agora consciência e clareza. Quando você estiver se movendo, Cris, nesse dom da palavra de sabedoria, não se questione mais, não se pergunte mais de onde vem isso. Vai entrar clareza em você. É o dom do Espírito Santo. Camarito, cabaiaço. Isso. Aí, igreja, eu estou acabando de usufruir. Eu vou falar meu coração para vocês. Uma que eu gosto muito e se identifico é a palavra de palavra de conhecimento, ou dom da ciência. Está compreendendo? Eu me identifico muito com isso. Em questão de minutos, eu acabei de ver a cabeça da Cris, como se ela estivesse questionando a Deus e perguntando, não no sentido de indagar ele, mas perguntando para ele, sim ou não, Cris? Sim ou não, Cris? Como se eu tivesse visto a mente dela perguntando para Deus, quando ela estivesse instruindo pessoas da onde está vindo tal sabedoria. Está aí a resposta, minha filha, para você. Está compreendendo, igreja? Sim ou não? Carobiaço. Verso 9. Olha, igreja, aquele que você fosse identificando, pega aí no seu espírito. E a outro pelo mesmo espírito, a fé, igreja. Quem anseia ter dom da fé aqui? Quem anseia ter dom da fé aqui, igreja? Glória a Deus. O dom da fé aqui não é a fé que é compartilhada em Romanos 12, não, viu? Essa fé aqui eu vou falar para você, viu? Você anda sobre as águas. Essa fé aqui não foi a fé que foi partilhada com todos, mas isso daqui é o dom do Espírito Santo. Está compreendendo? Vou falar para você, igreja. Vou falar uma característica dele. Eu vejo muito isso daqui no apóstolo. A pessoa parece... Entenda o que eu vou falar, né? Que vocês ouvem o nome possessão, vocês já pensam no lado maligno, né? Igreja, quando está o dom da fé ativado em você, parece que você fica possuído. Algo toma você. Você está compreendendo? Se não orava, sai agora em nome de Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu estou falando porque eu já vi muito isso nele. Amém?
Igreja, é parede que não abre, nós vai quebrar a parede, vai abrir a parede. O dom da fé, igreja, eu vou falar para você, viu? É Nabucodonosor que adora outros deuses, vem 3 meninos, 3 jovenzinhos que não tem nada, mas eles tinham dom da fé, igreja. Nós não vai se prostrar. Você vai se prostrar ao nosso Deus, nós não vai se prostrar ao seu Deus. Esse é o dom da fé, igreja. O dom da fé não vê fogo, não vê água, não vê rio, não vê nada. Ele só vê o agir de... Está compreendendo? O dom da fé, eu sinto, hein? Meu Deus. O dom da fé, igreja, faz você fazer loucura. Amém? Verso 10, calma aí, 9. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons do que, igreja? Quem deseja isso daqui? Ah, não, esse glória a Deus aí. Quem anseia isso daqui, igreja? Dons de curar, igreja. Quem anseia isso daqui? O nosso Jesus veio como homem na terra, mas ele se movia em todos os dons. Vai ser um assunto aí dos próximos cultos também. Já se perguntou? Dons de curar, por isso que as pessoas, Jesus não tinha limitação. Cego, veja, paralítico, levanta, não tinha limite. Está compreendendo? Porque esse dom estava sobre ele, igreja. 10. E a outro, a operação de maravilha. Esse dom aqui, igreja. Se eu fosse vocês, eu levantava a mão e os pés, igreja. Ah, não, você não está me compreendendo, não. Se eu fosse você, eu levantava a mão e os pés, igreja. Esse dom aqui, meu Deus, você vai provar, Laís. Você vai provar. Esse dom aqui é precioso demais. É assunto para os próximos cultos, hein? A operação de maravilhas. Meu Deus do céu. E Meu Deus. E a outro, a profecia. Agora eu vou fazer a pergunta diferente. Não é quem deseja. Quem já se moveu em profecia aqui, levanta a mão. Quem já se moveu, levanta a mão em profecia. Glória a Deus por isso. Você também, varão? Tá no pacote, hein? É? Você vê, a gente vai pregando aqui, né? Sim ou não? Né, varão? Oh, meu Deus. Você já se moveu, né? Verbo passado, né? Meu Deus do céu. Eu nem sei qual que é as suas intenções que você vê aqui. Mas uma coisa é certa hoje. Uma coisa é certa hoje. Esse dom está sendo reavivado dentro de você. Carabia sobenébia. Relabassou que atarabias. Espírito Santo. Cheio da calabaçou. Ó, igreja. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir o que, igreja? Fala assim, espíritos. Esse dom, igreja, é precioso demais. Espíritos. Fala assim, plural. Você consegue perceber quando é o Espírito Santo? Você consegue perceber quando é Espírito ministradores, anjos? Isso daí é maravilhoso. Discernimento de espíritos. Quem lembra que Jesus sempre... Depois vai ser assunto para outro culto, igreja. Vai ser assunto para outro culto, igreja. Discernir os espíritos. E a outra variedade do que, igreja? Quem ora em línguas aqui? Vou te falar o segredo. Não ora mais não. Pede para Deus variedades. Você está ali, Rambiaçou, Cambaiadalaiaçou. Daqui a pouco começa variedades. Labançou, Cambarebaçou, Ribiabababaçou. Por que pessoas param de orar em línguas muitas das vezes? Que ela fala labassúria e para. Lapá, aí fica, pá. Igreja, quando a criança é recém-nascida, ela fala o quê? Bem pouquinho, sim ou não? Fala, gugu dadá. Aí começa, mamãe, papai, sim ou não? As pessoas,
Eu ia falar, as pessoas pegaram aí já, né? Soltei sem querer aqui, igreja. As pessoas, quando ela nasce de novo, igreja, a Bíblia fala que elas são crianças espiritual. Aí ela fala o quê? Labaçu. Aí daqui a pouco começa a entrar o quê na pessoa? Começa a entrar o quê? Variedades. Daqui a pouco você está orando japonês. Daqui a pouco você está orando em outro idioma, igreja. Você começa a interceder por outro país. O irmão pegou lá. Você começa a interceder por outro país, falando a língua daquele país. Você fala, meu Deus, visita a Coreia, salve essas pessoas. Você orando em coreano, igreja. Porque entrou variedades em você. Vocês, a partir de hoje aqui, não somente vão orar em línguas, vocês vão orar variedades de línguas. Vocês vão falar idiomas espirituais. Você vai estar orando, você vai estar conversando com o anjo conversando com você, te dando instrução, te libertando, te salvando, por causa da variedade de línguas. Não estranhe, não segure isso. Não segure, quando você estiver orando, de repente começa a vir muita variedade em você. Não segure isso. É o Espírito Santo. Os homens em Atos 2, igreja, a Bíblia diz que o povo não falava as línguas deles, mas quando eles começaram a orar em línguas, a Bíblia diz que os homens compreendiam como se fosse o idioma deles. Vocês vão viver isso, eu creio nisso. Variedade de línguas. E a outra o que, igreja? Não precisa você esperar alguém vir interpretar sua língua. A Bíblia diz, você que ora em língua, ore também para que você possa fazer o quê? Interpretar. Igreja, é como se fosse um download, né? O apóstolo fala aqui constante, e é assim mesmo, igreja. Você está aqui, ó, Rabiahade, você me andalaí, lamando re, você está orando, sua mente fica infrutífera. Mas de repente, igreja, parece que o Espírito Santo começa a te fazer compreender tudo aquilo que você está falando. Filho, você está falando isso, aquilo. Aqui você está intercedendo por isso. Está compreendendo, igreja? Quem já passou por isso aqui, levante sua mão. Você está compreendendo, igreja? Sim ou não? E a outra interpretação de línguas, 11. Para a gente encerrar. Mas, olha o segredo, igreja. Mas, meu Deus, um só é o mesmo Espírito que faz o que, igreja? Que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como? Repare, igreja, ele faz o quê? O que Jesus fez com o pão? Repartiu. Tem pessoas que têm essa graça, né? Que se movem nos 9. Eu consigo identificar alguns, amém? Mas quem tem essa graça, glória a Deus, o apóstolo tem essa graça. O que eu quero mostrar para vocês? Deus fez o quê? O que é repartir? Eu vou dar um para você, 2, 3. Eu vou dar um para você. Ele está fazendo o quê, igreja? O Espírito Santo está aqui hoje, nessa noite, fazendo o quê? Você não está compreendendo o que eu estou falando. O Espírito Santo está fazendo o quê aqui hoje? Está fazendo o quê, igreja? Repartindo, igreja. Repartindo particularmente a cada um como? Então, feche os seus olhos agora, igreja. Você acabou de ler, igreja. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Para a gente encerrar. Ele está repartindo aqui agora com você. Entenda isso, ele está repartindo aqui agora com você. Não se distraia agora. Fique atento ao Espírito de Deus. Ele está repartindo agora com você. Ele está repartindo agora com você. Ele está repartindo agora com você. Sim, sim. Rabiaçou, catalabaçou. Derobababababaçou, rianterebaço. Ele está repartindo agora com você. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora. É a impartição do Espírito Santo. Eu não preciso tocar em você. Receba agora. Ele está repartindo com você agora em nome de Jesus. Você que estava aqui nessa noite como Timóteo, pastor, eu até dei o dom, mas ele estava apagado dentro de mim. Seja ativado nessa noite em nome de Jesus. O Espírito ativa você. Ele ativa você. Ele ativa você. Ele ativa você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele ativa você. Em nome de Jesus, receba ativação agora ao seu espírito. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba ativação, você que estava aqui como Timóteo nessa noite. O Espírito Santo desperta o dom que está dentro de você nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar em línguas agora. Pastor, como é que eu faço para ter variedades? Você vai orando, de repente você não só fala a língua que você já ora, agora você começa a falar outras línguas. Comece a orar agora em nome de Jesus. Ababaço, que terebalabalabaço. Que tarababaço, catalabalabalabalabaço. Nidaka, miamaço, tete. Lambiaço, remanalabaço. Nome de Jesus. Que os fazem prostrar. E o que é que nome de Jesus. Nome de Jesus. Os obreiros, fiquem atentos em nome de Jesus. É o Espírito Santo. Ele está ativando você. Ele está ativando você. Pastor, o que é esse fogo que eu estou começando a sentir de dentro para fora? Ele está ativando o seu espírito. Lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Deda labaço, orienta labaço. Deda labalabaço. Nome de Jesus. Você que anseia, seja ativado agora em nome de Jesus.